Olá, bem-vinda, borboleta linda do meu coração. Estamos aqui no novo modelo da Devocional dos Domingos e nasceu no coração de Deus e eu espero que você esteja conosco nessa jornada semanal de meditação na Palavra de Deus. Olha, o nosso versículo de hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 3. Vamos ler a partir do 1, né? E aqui o apóstolo Paulo tem uma mensagem linda, simples, mas profunda ao mesmo tempo. Você sabe que você está comunicando o tempo inteiro. Sim, menina, nós não precisamos dizer palavras para falar. Nós falamos com o nosso comportamento. Nós falamos com a maneira que nós vestimos. Nós falamos com o nosso olhar. As nossas atitudes comunicam. Quantas vezes a gente quer esperar uma resposta de alguém, mas esse alguém já falou, sem palavras, a sua resposta. Então, muitas vezes a gente chega no ambiente, eu estou acostumada a pregar em várias igrejas, dar palestras, e você chega e você vê que tem pessoas que estão no canto encolhidas, macambúzias, com o rosto fechado. Outras pessoas estão alegres, estão ávidas pela palavra. Elas estão comunicando seus desejos, falando também quem elas são a partir dessa comunicação. Vamos aqui para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 3, versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou outros de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que os coríntios que seguiam Jesus através dos ensinamentos dele eram cartas vivas dele. Era como se ele tivesse moldado aquelas pessoas e aquelas pessoas estavam indo para a vida, levando a mensagem de quem Paulo era. Vocês são as minhas cartas, minhas borboletas. Vocês têm vivido através de um discipulado meu a cada dia, a cada semana agora aqui nas nossas devocionais. No versículo 3 ele diz, e é esse o nosso foco: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não é simplesmente a lei, mas é o Espírito que vivifica todas as coisas, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Menina linda do meu coração, princesa do reino de Deus, filha de Abba, no aramaico, como Jesus chamava Deus, papaizinho querido, eu quero te chamar a atenção da sua responsabilidade de ser carta viva, carta escrita pelo Espírito Santo de Deus. Olha, é como se Deus tivesse te enviado para proclamar as boas novas do Evangelho, como se não, Ele te enviou. E você é carta viva, carta escrita pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero que você assuma essa grande responsabilidade.
sabendo que você anuncia uma mensagem por onde quer que você passa. E agora eu quero te perguntar, que mensagem você tem pregado através da sua existência? Que mensagem você tem levado no seu dia a dia? Eu tenho dito às minhas meninas, onde você passa, você é o quê? O que a palavra diz que você é. A Bíblia diz que você é embaixadora do reino mais poderoso de todas as galáxias, o reino de Deus. Onde você passa, você é carta, você está anunciando com palavras vivas do Espírito Santo de Deus o Evangelho de Cristo. E eu quero te chamar a atenção de que as pessoas estão observando você. A Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, que estão testemunhando o que nós verdadeiramente somos. Sabe, não é que você vai precisar subir no altar para pregar o Evangelho. Não, uma carta viva prega o Evangelho por onde ela passa. Uma carta viva prega o Evangelho no elevador do seu trabalho, no seu prédio, no seu bairro, na sua casa. Quando você chega e você deseja um bom dia. Quando você chega, você deseja uma boa noite. Você deixa a paz do Senhor aonde você chega. Ai, Lore, isso é estranho, porque as pessoas não vão compreender. O que importa é a mensagem que fica. Eu tenho dito a vocês que existe uma maneira simples de trazer o Evangelho de Cristo, é deixando um versículo, sabe? É como se você chegasse, gente, olha, a Bíblia diz que Jesus gostava de deixar a paz, eu quero deixar aqui a paz do Senhor para vocês. Seja lá o versículo que for, não é sendo chata, mas é sendo carta viva, é sendo testemunho. Quando a maneira que a gente acorda, olha, hoje eu acordei em harpa e lira, como diz a palavra de Deus, acordei com a alvorada, e isso causa sede nas pessoas. Eu quero te convidar hoje, a nessa semana, você deixar uma impressão positiva através da carta viva que você é. Olha, quando eu era criança, não existia assim... Meu Deus, estou entregando tudo aqui agora, né, gente? Não existia internet, não existia celular e as pessoas se comunicavam através de telefones fixos e cartas. Quando eu fiz o intercâmbio e morei fora do Brasil, meu Deus, eu ansiava pelas cartas da minha mãe. Ela sempre escrevia cartas enormes e ainda mandava um dinheirinho. Gente, ela mandava dólar dentro das cartas. E eu ansiava por aquela cartinha, eu queria saber como as coisas estavam, como estava a minha igreja, eu queria saber como estava o departamento que eu trabalhava, que era o departamento infantil, como estavam as minhas crianças, como estavam os meus irmãos, e ali ela contava as novidades sobre a vida de Andréia, sobre a vida de Sara e a vida de Átila. E eu queria tanto saber dos meus irmãozinhos, o que é que eles estavam fazendo, e a mamãe contava as novidades de como estava o papai, como estavam os desafios na igreja. Meu Deus, as cartas eram enormes, mas eu ansiava por aquelas boas notícias. Mas nas cartas também às vezes vinham notícias tristes. Sim, aconteceu algo na família que não foi legal, estava registrado na carta. E assim é você. A sua carta viva, em registros de todos os dias, vai anunciar coisas boas e coisas ruins. Notícias alegres e notícias tristes. Nem sempre nós estamos felizes. Nós também passamos por momentos de oscilação, nós também tropeçamos. A vida é sobre fluir. Não é que você vai ficar caído, a Bíblia diz que é tropeçar e levantar. E o Espírito Santo te convida sempre, todos os dias, a reagir bem à vida. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, alegrai-vos. Mais uma vez eu te digo, alegrai-vos. Alegria é uma postura que você decide ter frente à vida todos os dias. Minha menina, minha princesa, embaixadora do reino de Deus, eu quero te convidar a ser uma carta consciente. Mas não ser uma carta de drama, uma carta de terror, um roteiro triste, infeliz de viver. O convite do apóstolo Paulo a ser carta viva do Espírito Santo de Deus só pode ser um convite ao júbilo e à alegria. Só pode ser um convite a deixar a marca do Evangelho por onde você passar.
E o meu convite a você nessa semana que se inicia é: seja carta viva do Senhor por onde você passar. Leve a mensagem do Evangelho por onde você for. Deixe uma marca boa, uma impressão da paz do Senhor que excede toda a compreensão humana. Porque você que escolhe o roteiro da sua vida. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu pastor, não é o seu marido e não são seus filhos. É você. E você deve viver intencionalmente com esse roteiro escrito intencionalmente todos os dias. As circunstâncias podem ser adversas e, claro, a vida vai te trazer adversidades. Faz parte da vida. E olha, menina, a vida, como é sobre fluxo, nós vivemos picos e vales. Sim, mas o que você vai fazer do vale? O que você vai fazer no momento da adversidade? Você vai escolher segurar nas mãos do Senhor. Você vai escolher alegrar-se no Senhor. E se o momento for triste e exigir luto, você vai escolher viver também essa tristeza na presença de Deus. Refletindo o caráter cristão que se constrói hoje, amanhã e depois. Eu tenho dito a vocês que tudo na vida é o que você faz dia sim, HAD. Hoje, amanhã e depois. Não se escreve uma carta sem vontade. Para escrever para alguém, você tem que dizer: eu vou escrever hoje. Aí você procura um papel de carta, como a gente tinha na minha época, na minha infância, eu tinha coleção de papel de carta. Você escolhe aquele papel de carta. E aí você escolhe as canetinhas que você quer, você vai usar adesivos, sabe? Quantas vezes eu fiz cartinhas pra mamãe, eu tava fora, e pra minha família, com coisinhas brilhantes, que na hora que a pessoa puxava a carta, saía aquele show de purpurina, né? E aquela alegria sempre foi uma marca na minha vida, ser alegre. Mas carta não se faz sem saber. A carta você decide escrever. A carta exige intencionalidade. Você escolhe as suas palavras. Você escolhe o que precisa ser dito na sua carta. Então, menina, eu quero te dizer que a partir de hoje, escreva a sua carta de quem você é com intencionalidade. Escreva uma carta de amor para a vida todos os dias, porque isso sim você pode escolher. Vamos orar? Você pode colocar a sua mãozinha assim, ó, você vai se unir a mim em oração. Eu estou te dando, mas também estou recebendo. Vamos nos unir aqui nesse momento bendito de estar na presença de Deus. Abba, papaizinho querido, nós estamos aqui, Senhor, juntinhas diante de Ti, porque desejamos colocar agora na Tua presença a intencionalidade de escrever uma carta através da nossa vida, de deixar uma mensagem proposital por onde nós passarmos. Como embaixadoras do reino mais poderoso de todas as galáxias, nós te pedimos, Espírito Santo, capacita-nos, enche-nos, para que nós possamos transbordar na vida das outras pessoas como lindas cartas de amor do céu. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou te pedir agora, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Compartilha com alguém que você ama. Se você lembrou de alguém durante essa ministração, manda esse vídeo, porque essa pessoa está precisando dessa palavra. E eu desejo a você uma excelente semana na presença de Deus. Um beijo no seu coração.